momentos em que existe, em que falta, em que tem a ousadia dos criminosos, dos autoritários, é necessário ter a coragem dos democratas. O ministro Barroso está agindo assim, o ministro Alexandre de Moraes está agindo assim, e nós temos que ter essa disposição. Porque se demargem, eles aprofundam isso, eles vão dobrando a aposta. Se demargem, o Sérgio Reis pega o berrante e manda invadir mesmo o Congresso Nacional, manda invadir o Supremo Tribunal Federal. Então, se demargem, eles fazem isso. A isso tem que ter reação. Não vai ser, não pensem que vai ser uma tarefa simples daqui para 2022. Precisa de muita unidade nossa para manter o sistema democrático. Eu repito, Jair Bolsonaro não trabalha com a hipótese de sair do poder, porque a única forma para impedir que ele seja preso, que ele vá para a cadeia, a única forma é ele ter poder. Quando ele perder o poder, não tem outro caminho a não ser ele pagar pelos crimes que cometeu. Não tem a menor dúvida, o senador foi muito feliz na avaliação que fez. Eu só queria saber, Conde, se a Regina Duarte ainda está com medo, né? Porque em 2014, quando o Aécio perdeu as eleições presidenciais e instalou no país um clima de ódio, essa é bem a verdade, começou todo o processo de discussão do voto impresso. Nós não podemos discutir, não podemos esquecer. Isso é história, né, senador? Nós sabemos o papel do Aécio Neves, que inclusive se absteve dessa votação, né, se escondeu na conveniência do silêncio. A história, eu sempre tenho dito uma coisa, Marco. Na história, você pode entrar nela pela porta da honra ou pela porta da covardia, pela porta da coragem ou pela porta da covardia. Né? A história registrará que a antessala do que ocorreu, do que está acontecendo hoje no país, que restou para nós resistirmos, a antessala do que está acontecendo aqui, foi deflagrado quando, lamentavelmente, o senhor Aécio Neves, a partir de 2014, reagiu ao resultado democrático das urnas. A antessala do que está acontecendo hoje foi ali. Aliás, é uma lamentável coerência com a trajetória recente do hoje deputado Aécio Neves, ele está apoiando o governo de Jair Bolsonaro. Porque foi com o não reconhecimento do resultado democrático das urnas de 2014 que começou o ciclo trágico que tem aqui. E me permita aqui, Marco, até com o Cacá e com a Gabi, com o Conde aqui presente, e com a autoridade de quem, inclusive, em outro momento, achou que era uma operação importante, que era a Operação Lava Jato, também aqui, não só fazer a meia-culpa, mas formular também aqui uma crítica. Parte do Ministério Público e parte daqueles que estiveram na Operação Lava Jato tem que também fazer a autocrítica de que a antessala para a ascensão de Jair Bolsonaro, para chegarmos na situação que estamos, foi o que ocorreu, em especial, nos excessos da Operação Lava Jato. Não se pode destruir um sistema político como foi destruído. Não se pode destruir as instituições políticas sem colocar nada no lugar como ocorreu. Eu acho que o fundamental, combater a corrupção, assim, a minha trajetória indica meu comportamento de combate à corrupção. Outrora, inclusive, apoiei a Operação Lava Jato. Outrora também apoiei. Mas não se pode ninguém achar que pode ficar no lugar do outro. Não, assim, eu acho que tem que ter uma autocrítica do Ministério Público, porque em compreender que tem que ficar no lugar da política. Porque é muito atual aquela frase. Olha, quando a política entra pelas portas da justiça e pelas portas do quartel, a justiça e pelas portas dos quartéis, a justiça e as instituições saem por outra porta. Que desta quadra histórica, nós vamos superar o governo Jair Bolsonaro, nós vamos superar esse momento triste. Vai doer muito. Assim, sabe como é uma pedra no rim para sair? Vai doer. Nós vamos ter muito trabalho para reconstruir o Brasil depois. Nós vamos reconstruir. Eu sou daquela máxima do Gramsci, tem o pessimismo da razão, mas tem o otimismo da vontade. Eu tenho muita vontade, disposição e coragem para superarmos esse momento. Mas que fique para a história os dramáticos ensinamentos dessa década. Nós não podemos mais, não pode ter substituição de instituição. Cada instituição tem que cumprir o seu papel. O Ministério Público é fundamental. Eu saúdo o Ministério Público, uma das grandes conquistas da Constituição de 1988.
Mas o Ministério Público tem o papel de investigador e de defensor das leis. O Ministério Público não pode ser colocado no lugar das instituições políticas. Os juízes e a magistratura são fundamentais, as prerrogativas da magistratura devem ser defendidas. Mas a magistratura não pode largar a toga para servir a governos depois, como fez o senhor Sérgio Moro. Esse tipo de comportamento não é adequado. Cada instituição tem que cumprir claramente qual é o seu papel e qual o seu dever histórico. Que esse período triste da história nacional nos sirva para refletir esses erros cometidos, em especial na última década. Olha, parabéns, senador. Aliás, as nossas lives, né, Conde, têm sido oportunidades incríveis para revisão de posições. O próprio ministro Gilmar Mendes, que esteve aqui conosco, foi uma alegria muito grande recebê-lo, e a gente sempre saúda a coragem, né, desse ministro, que foi responsável, inclusive, pelo reempoderamento do próprio Supremo para reagir, ao lado, claro, do Ricardo Lewandowski, a esses excessos desse governo. E ele próprio disse que, em determinada altura, foi induzido a erro, quando manipularam de forma criminosa aquele áudio que passava a impressão de uma obstrução de justiça por parte da presidenta Dilma e do presidente Lula, e isso mudou a história do país, nós sabemos, e bem vimos o que aconteceu em 2016 com o golpe constitucional que nós sofremos. Quero agradecer o seu desprendimento, senador, de fazer essa avaliação. Para a gente isso é muito significativo, extremamente significativo, as redes estão reagindo muitíssimo bem, e quero lembrar algo que eu, Cacai, Gabriela e Conde, a gente vem dizendo há muito tempo, ao lado do Fabiano, que é o outro coordenador do Grupo Prerrogativas, e de toda a família do Grupo Prerrogativas, Gisele Cittadino, Carol Proner e tantos outros colegas, Lênio Streck, o bolsonarismo é filho legítimo do lavajatismo. O lavajatismo deixou como legado para o país 172 bilhões de reais de prejuízo aos cofres públicos, segundo pesquisa do DIEESE. Deixou 4 milhões e 500 mil postos de emprego abandonados, né? Desestruturou setores importantes, pujantes da economia nacional, como a indústria da construção civil e a indústria naval. Combater a corrupção todos nós queremos, mas nós temos que preservar CNPJs, preservar postos de emprego para geração e distribuição de riqueza, né? E não podemos permitir que o Ministério Público, que é uma instituição que a gente reconhece e aplaude, seja utilizada por objetivos políticos e notadamente eleitorais. Esse caso, para concluir e passar a palavra novamente para o senhor, que nós assistimos todos atônitos, era o caso que começou pelo final, como disse o Lênio Streck, é o caso do juiz que atirou a flecha e depois pintou o alvo. É algo do que todos nós temos que nos envergonhar. E a grande questão é o que nós vamos fazer agora, né? Para evitar que esse tipo de situação possa ser reproduzida no futuro, né? Infelizmente, isso interferiu de forma direta nas últimas eleições, né, senador? E olha que paradoxal, Marco Aurélio. Deixou como legado o governo mais corrupto da história.